Pai Celestial, obrigado, Senhor, por sermos esse povo escolhido, que fazemos parte, ó Deus, do grande plano do Senhor. E a Tua vitória, Pai, é a minha vitória. A Tua vitória é a vitória do Teu povo, Pai. E agora estamos aqui reunidos nesta noite e damos graça ao Senhor por nos trazer aqui para falar contigo, por ter nos feito ovelhas do Senhor, povo seu e ovelhas do seu pasto. Querido Deus, inspira-nos agora na palavra que será lida, na pequena meditação que teremos, e em seguida estaremos entrando, ó Deus, num espaço, um período de oração, e rogamos a Ti que possa grandemente nos abençoar, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor conhece a necessidade de cada filho, que o Senhor possa vir de encontro e que cada um saia daqui sabendo, ó Deus, satisfeito de que sua alma encontrou-se contigo, Pai. Em nome de Jesus lhe pedimos. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 2 e ler uns 4 versículos. Atos capítulo 2, versículo 1 a seguir. Todos encontraram? Diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Podeis assentar? Nós vamos ter uma breve palavra e logo vamos orar, né? Foi para isso que nós viemos e com o nosso coração, com certeza devemos estar com ele preparado para falar com Deus, para ter esse momento de companheirismo com ele, usufruindo desse caminho que ele abriu através do Calvário, né? Nos levando, dando esse direito desse acesso à presença dele, quando lá no Velho Testamento você veja que o homem estava separado de Deus e não havia nada que pudesse fazer com que eles pudessem um dia imaginar eles ter companheirismo diretamente com Deus. E hoje nós temos esse privilégio e não devemos fazer dos nossos cultos, nossos ajuntamentos, uma tradição, um costume, diante de algo que os irmãos do passado tanto sonharam, tanto desejaram, e hoje nós temos esse privilégio. Eu creio que nós devemos, irmãos, realmente sentir em nosso coração o privilégio e o prazer que Deus tem nos dado e valorizar isso. Cada culto deve ser para nós um momento único. Um certo pregador, eu esqueço agora o nome dele, ele tinha um grande sucesso em seus sermões, porque muitas pessoas vinham ao altar, muitas pessoas se convertiam quando ele pregava, quando ele fazia a chamada de altar. Então um outro irmão, um outro pregador, tendo uma oportunidade de falar com ele, perguntou: qual é o segredo de você ter tanto sucesso em suas pregações? Você faz chamada de altar e tantas pessoas, dezenas e dezenas de pessoas, se rendem, se convertem a Cristo, quando eu tenho me esforçado e não consigo ter esse resultado. Aí aquele pregador disse: o segredo está na seguinte maneira: cada vez que eu me aproximo do púlpito, cada vez que eu vou trazer um sermão, eu faço aquilo como se fosse minha última oportunidade que eu teria
de pregar. E a última oportunidade que as pessoas teriam de ouvir. Resumindo, eu coloco o meu coração naquilo que estou fazendo, e ali os resultados aconteciam. E quando nós, irmãos, empenhamos nosso coração para chegar um culto como esse, um culto de quarta-feira, não olhando como mais um culto, manter mais vamos dizer, se cumprir com mais uma obrigação, mas você vem para casa, como disse o salmista Davi, você vem para a igreja com aquela alegria, dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos estar ali na presença de Deus, vamos estar ali aproveitando a oportunidade que Ele nos deu de ter acesso a Ele. Porque quando Adão, Eva pecou, foram expulsos do jardim, desde então quebrou aquela unidade do homem para com Deus. E por mais que era feito sacrifícios e tantas coisas que Deus ordenou a eles, nada disso podia aproximar eles de Deus, aproximar eles para ter uma comunhão íntima com Deus. Uma vez por ano, o sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer intercessão pelo povo, e ali queimar o incenso, e o povo ficava aquém do véu, esperando que a oferta do sumo sacerdote fosse aceita pelos seus pecados. Somente ele podia entrar ali, somente o sumo sacerdote podia chegar diante da glória de Shekinah, somente ele podia comer daquele maná que estava na panela dourada, aquele maná que não desvanecia, aquele maná que nunca se acabava, nunca estragava. Agora hoje, nós temos, irmãos, esse maná vivo diante de todos nós, e podemos entrar a qualquer momento na glória de Shekinah, podemos chegar ali, ter comunhão com Deus, comer desse maná fresco. E agora você veja que Paulo disse assim, que o maior mistério que esteve oculto durante todos os tantos séculos foi revelado: Cristo em vós. Por que o maior mistério? Porque era um mistério. Quando as pessoas olhavam para a santidade de Deus e olhavam para eles diziam assim: não vemos uma saída, não há como nós entendermos e compreender que um dia o homem possa se achegar a Deus. Quando a arca estava sendo levada naquele carro de bois, e pendeu ali uma valeta, um buraco que tinha, e havia um homem muito zeloso, caminhando do lado ali, só que ele não era da linhagem dos sacerdotes, não era levita. E ele, quando aquele carro de boi pendeu, e ele achando que a arca ia cair, com todo o zelo do seu coração, ele levou a mão rapidamente para segurar a arca. E quando ele colocou a mão ali, Deus, a Bíblia diz, partiu Uzá no meio. E a Bíblia diz que Davi se entristeceu ao ver a grande rotura que Deus fez em Uzá. Então tudo isso para eles era um mistério, porque eles olhavam e diziam: quando é que vamos poder ter companheirismo com Deus? Se de tão somente colocar a mão na arca, por um bom propósito, Deus o matou. Mas quando Cristo ali, na cruz do Calvário, de pendurado ali naquele madeiro, morrendo pelos meus pecados, o próprio Deus se fazendo homem, venceu cada uma das tentações em nosso lugar, batalhou cada uma das batalhas em meu e no seu lugar. E quando ele estava ali, e ele bradou, rendeu o seu espírito, a terra tremeu, pedras rolaram, o sol se escureceu, e ali o véu do templo se rasgou de alto a baixo, não de baixo para cima, mas de alto a baixo, mostrando que foi uma obra de Deus para com o homem, abrindo o acesso para a entrada do lugar santíssimo, através da sua morte, através do seu sangue, através do preço que ele pagou. E aí então o mistério foi revelado. Aquilo que o homem achava que era um mistério, agora foi revelado através do preço, do sangue de Cristo, nos dando acesso a ter companheirismo
com Deus. Então veja, irmãos, que isso é algo que nós não podemos passar desapercebido. Nós não podemos olhar essas coisas como um costume, mas é algo que Deus realmente fez por mim, fez por você, e aqui estamos essa noite, usufruindo desse benefício. E veja vocês que Deus, após a queda do homem, Ele estava sobre o seu povo, sobre Israel, na coluna de fogo à noite, sobre Israel, através da nuvem durante o dia, mas não com o povo, sobre o povo. Quando Cristo, Deus se fez carne, Deus se aproximou mais do homem. Aí não era mais Deus sobre o povo, era Deus com o povo. Era Deus caminhando com eles, era Deus comendo com eles, era Deus dormindo com eles, era Deus tendo companheirismo com eles. Aquilo já foi um passo muito grande. E os discípulos estavam maravilhados com isso. Por isso, eles não conseguiam, igreja, compreender quando Jesus dizia que ele teria que ser morto. O Filho do Homem será entregue, ele será morto. Eles diziam, não, de forma alguma. E ele dizia, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E quando Cristo foi morto, estava na sepultura, você veja que caiu um desânimo tão grande na igreja, porque eles pensavam, estava tão bom tendo Deus conosco, e agora ele se ausenta de nós. Pedro pegou sua rede e foi pescar. Aqueles dois discípulos no caminho de Emaús iam conversando entre eles e dizendo, foi a nossa esperança. Nós julgávamos que era ele que iria libertar Israel, mas hoje é o terceiro dia da sua morte. Eles não estavam, irmãos, compreendendo que o momento mais especial para eles estava para acontecer, porque não seria mais eles com Jesus, seria agora Jesus neles, Deus neles. Antes era Deus sobre o povo, Deus com o povo, e após a ressurreição de Cristo, cumpriu-se o momento mais especial para a humanidade, era Deus no homem. Ali no Pentecoste, quando o Espírito Santo, como lemos aqui, desceu sobre eles, como línguas de fogo repartida, e entrou para morar dentro daquelas vidas, tornando-se um, Deus e o homem, tornando-se uma unidade. Aleluias! Veja que coisa maravilhosa. Mas o que eu li aqui para nós meditar aqui, antes de orarmos, e rebater nesse ponto, que me chama muita atenção, é que a Bíblia diz que, cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Havia uma unidade. Agora, será que esse mesmo lugar seria referente só a um lugar geográfico, um lugar físico? Irmãos, não era isso. Eles podiam estar na mesma igreja, no mesmo ambiente e não receber o Espírito Santo. Eles deveriam ter uma unidade completa. No mesmo lugar também, em uma só fé, em um só espírito, em um só sentimento. Isso é o que traz a presença de Deus. Porque o irmão Branham, na mensagem sobrenatural, ele diz que todos nós desejamos ver o sobrenatural. E aí ele diz, mas o sobrenatural somente acontece quando há uma atmosfera própria para ele atuar. Aí ele segue e diz assim, e essa atmosfera é nós que criamos. Quando há essa unidade de fé. E o que é que impede a unidade? Às vezes podemos julgar que são coisas exteriores. Irmãos, pelo contrário, as coisas exteriores, elas nos unem mais. As pressões exteriores nos levam a estar mais próximo um do outro. O grande problema, irmãos, é o que está dentro de nós. É os nossos pensamentos, é o nosso eu, é a nossa razão, é o nosso intelecto. Isso não pode existir, não pode funcionar dentro de nós. Isso impede a atuação do Espírito Santo. E quando nós tiramos a nossa ideia, o nosso eu penso, eu acho, eu creio que é assim, quando nós tiramos isso de lado e colocamos somente a palavra de Deus ali, cremos nela,
mesmo naquilo que às vezes nós não compreendemos, porque há uma grande questão nisso aqui, irmãos. A fé é para crer em Deus. Se nós entendêssemos Deus, não precisaríamos de fé. Deus já proporcionou a fé, que a Bíblia diz que é um dom gratuito de Deus, porque Ele sabia que nós nunca iríamos conseguir compreender a Ele. Então, pela fé, nós conseguimos tomar Deus em Sua palavra e descansar. Testemunho lindo que ouvimos domingo aqui do pastor Arlindo, quando ele orou por aquela criança, na simplicidade do ministério dele, orou pelaquela criança que tinha seu braço torto, e disse para a criança, contou o testemunho do cego que recebeu a oração do irmão Brana, e que o irmão Brana disse, dê testemunho da sua cura, e que o cego saiu dali testemunhando e dizendo, pelas pisaduras de Jesus, eu fui curado. E quando o cego estava ali na barbearia, e aquele barbeiro falando, murmurando, teve um tal de Brana aqui fazendo uma campanha, mas não houve nada de especial na reunião dele. O cego disse, calma aí, eu estava na reunião dele, e eu quero dizer a vocês o seguinte, que eu era cego, e recebi a oração, e fui curado. Quando ele disse isso, o barbeiro riu, e disse, o senhor está dizendo que foi curado, e chegou aqui guiado por alguém? Aí o cego continuou o seu testemunho e disse, porque pelas pisaduras dele, eu fui sarado. Quando ele disse isso, Deus abriu os olhos do cego. Agora, isso, irmão, não é história para nós contarmos somente. Nosso Deus não é histórico, nosso Deus é real. Isso é para nós colocar em prática em nossa vida. E o cego viu imediatamente, saiu saltando, pulando e glorificando a Deus. E o pastor Arlindo orou por aquele menino com o seu braço torto. E aí contou essa história do cego e disse, dê testemunho da sua cura. Passado ali, não lembro se ele especificou aqui quantos dias, uns 10 dias ou mais, o menino estava tomando banho ali num banheirinho improvisado, uma família pobre, fora da casa, até era o banheirinho ali de madeira, de repente, numa bacia ali se banhando, de repente a mãe escutou os gritos daquela criança, os gritos, ela correu achando que o guri tinha caído, se machucado. Sabe o que tinha acontecido? O braço tinha endireitado. Aconteceu. Deus é real. Deus é o mesmo. Porque aquele menino conseguiu tirar de lado sua razão e tomou uma unidade com a palavra. Estava reunido no mesmo lugar. Esse mesmo lugar, irmãos, é estar em toda a palavra de Deus, naquilo que Ele disse, sem nós procurarmos adequar o que Ele disse com nossa interpretação, ou com aquilo que eu penso, ou com aquilo que alguém pensa. Irmãos, nós devemos olhar para isso, que acabamos de ler aqui, que é um privilégio para nós, esse caminho que foi aberto, para que o Espírito Santo viesse até nós, que é o próprio Deus, o autor de toda a criação, não morando comigo, mas morando em mim. Quando Ele passa a morar em mim, eu me torno Ele. E o irmão Brana fala em uma mensagem, eu não vou saber recitar exatamente como ele disse, mas ele vai falando, ele diz, Ele se fez pecado para que eu fosse santo. Ele se fez sujo, em outras palavras, para que eu fosse limpo. Ele se fez eu, para que eu fosse Ele. Veja que coisa maravilhosa. Deus sabia, irmãos, que para agradar a mim e a você, olha o amor de Deus, Deus sabia que para nos agradar, Ele deveria se fazer homem. Se fazendo homem, como eu e você, Ele sabia que isso iria agradar a nós, e como um bom pai, Ele se fez homem para nos agradar. E agora, para agradar a Deus, nós devemos se fazer Deus. De que forma, irmãos? Quando nós tomamos essa unidade, através da palavra, e podemos receber o Espírito Santo em nós, nós nos tornamos um com Ele. E isso, irmãos, é o que nos dará força para vencer as opressões. Mensagem, porque é tão difícil viver a vida cristã, o irmão Brana disse, é difícil para quem não tem o Espírito Santo. Deixe uma pessoa receber o Espírito Santo e verá que essa natureza de Deus falará mais alto na vida de cada um de nós. Vamos nos colocar de pé. Nós viemos aqui para orar, e que Deus nunca permita
que nós tenha o culto como mais uma obrigação cumprida, como uma tradição, um costume, mas vamos chegar, irmão, tremendo diante de Deus, em temor e gratidão pelo que Ele fez por nós. Como aquele pregador que eu acabei de dizer aqui, subia na plataforma, olhava para aquela igreja, aquela congregação, e ele pensava, quem sabe essa seja a última vez que eles poderão ouvir o Evangelho. Quem sabe seja a última vez que eu vou poder falar de Cristo para eles. E então ele colocava tudo o que ele tinha, e Deus vinha em cena. Se nós chegarmos, irmãos, dessa maneira, não daquela forma assim frouxa, vou dar uma tentada hoje, se não der hoje, amanhã eu tento, ou a hora que eu pegar umas férias, aí eu vou tirar uns dias para me consagrar. Irmãos, a questão espiritual é urgente, é agora. Eu sempre costumo dizer, quando eu visito alguém que está afastado, desviado, e a pessoa está ali frouxo, sem ânimo, eu digo, irmão, se você estiver trabalhando e você cortar uma veia artéria, uma veia principal do seu braço, será que você vai ficar olhando o sangue esvair? E alguém vai ter que vir e gritar na tua frente e dizer, vamos para o hospital, você está perdendo sangue, vamos. Não precisa ninguém dizer nada. Você, por conta própria, põe a mão ali para estancar o que pode, grita por socorro, me levem ao hospital que eu estou morrendo. E às vezes tem pessoas morrendo espiritualmente e ficam protelando a decisão de buscar a Deus, de consertar para amanhã, para depois. Irmãos, vamos olhar isso como algo mais sério. Que Deus abençoe. Feche seus olhos. Precioso Deus e eterno Pai. Que maravilhoso olhar, Pai, para essa passagem bíblica, quando o seu maior e principal propósito se concluía na igreja do Senhor. O Senhor vindo para morar no povo. O Senhor vindo para morar dentro da igreja. Pai, mas havia algo ali que acompanhou aquele grande acontecimento, Pai. Eles estavam no mesmo lugar. Senhor, eles estavam no mesmo espírito. Senhor, eles não estavam discutindo ideias. Senhor, eles estavam unidos pelo mesmo espírito, pelo mesmo sentimento. E ali o Senhor pôde vir então sobre aquela unidade e cumprir o seu propósito na vida deles, Pai. Permita, Senhor, se alguém entre nós, se porventura às vezes estamos divididos, ó Pai, com nossas ideias, com nossos pensamentos, que possamos encontrar essa unidade, Pai, através da Tua palavra, saber que o Senhor enviou essa mensagem tão maravilhosa, Pai, para nos unir no centro do Teu propósito. Pai querido, ajuda cada um de nós a olhar o tempo, a urgência em que vivemos, Pai, e realmente chegar a Ti com esse coração sincero, com esse coração aberto, para que o Teu Espírito Santo possa vir e cumprir aquilo que o Senhor tanto deseja, Pai. Como o Senhor disse através do nosso profeta, que o Senhor está mais desejoso em dar o Espírito Santo para nós do que nós em receber. Pai, conceda isso, Pai. Não deixa, Senhor, nós termos a nossa fé como um costume, como uma tradição, olhar para as escrituras da Bíblia, para as citações do irmão Brana, tantas histórias que ele contou, e olhar isso tudo, Pai, como uma história, mas que possamos tomar isso como uma realidade para nós, Pai. Saber que o Senhor é já, o Senhor é agora, o Senhor é o grande eu sou, aquele que está presente. Deus querido, abençoe nesse momento, quando nós vamos dobrar nossos joelhos para buscar a Tua face. Pai, abra o nosso coração, dá-nos força, Senhor, para romper toda a atmosfera natural e humana e chegar ao trono da Tua graça e da Tua misericórdia. Conceda isso agora, Pai, pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.